Já que estamos nesse período de transição de um ano para o outro e muitas pessoas estão olhando para suas metas do próximo ano, eu decidi levar vocês hoje para um mergulho bem profundo nesse tema que envolve a mudança de hábitos. Talvez você esteja intencionando nesse momento da sua vida comer mais saudável em 2026, comer menos açúcar, beber menos álcool ou parar por completo, por exemplo, com as bebidas alcoólicas. Talvez você esteja intencionando parar de fumar. Talvez você esteja intencionando começar a praticar algum exercício físico, por exemplo, ou até ter uma rotina mais estruturada de trabalho, começar a meditar, começar a ler mais, de repente começar a surfar, começar um novo esporte na sua vida. Bom, não importa o que você esteja desejando e intencionando mudar nesse momento. Com esse episódio, você vai ter mais clareza de como fazer isso, de como sustentar essa mudança. Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar. Uma das minhas paixões é o surf, assim como o mergulho também. E eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então prepare-se, porque o mergulho começa agora. Oceano Interior. Talvez você já tenha escutado muito falar por aí sobre o mito dos 21 dias, de que a gente leva 21 dias para mudar um hábito. Mas, na verdade, não é bem assim que acontece. Mas antes de falar mais sobre essa história dos 21 dias e qual que é o tempo necessário para, de fato, a mudança acontecer, eu quero falar um pouco mais sobre como formamos os nossos hábitos até aqui. Porque a verdade é que, durante muitos anos, nós acumulamos hábitos que muitas vezes nos separam da nossa essência. O que no Human Design a gente chama de condicionamento. Crescemos olhando muito para fora, nos comparamos muito com as outras pessoas, ouvimos muito pessoas do externo dizendo o que devemos fazer, como devemos agir e até o que devemos querer. E com isso construímos uma identidade muito pautada no externo e não no interno. O meu desejo para você nesse ano, principalmente para todas nós, é que possamos criar hábitos que sustentem a nossa verdadeira essência. Que cuidar de você mesma seja um hábito. Que olhar para dentro seja um hábito. Que ser a sua própria autoridade na vida seja um hábito. Que se sentir segura com o cenário de vida que você deseja seja um hábito. Que um sistema nervoso relaxado, regulado, seja um hábito. Que descansar sem culpa seja um hábito. Principalmente para nós, projetoras, manifestadoras, refletoras. Que se manter centrada em si mesma seja um hábito. Para a gente começar esse mergulho, eu quero falar um pouquinho sobre os 4 estágios, as 4 fases na mudança de um hábito. A primeira fase é quando a pessoa não tem consciência e também não tem habilidade. Então a pessoa não sabe que ela não sabe. Não existe percepção clara do problema, nem da necessidade de mudança. Por exemplo, imagine uma pessoa que gasta mais do que ela ganha, mas ela não percebe o impacto real disso até que aquilo se torne um problema na vida dela. Ou uma pessoa que vive em estado de estresse, mas acha que é assim mesmo, que isso é normal. E aí a gente entra na segunda fase do hábito, que ainda é sem habilidade, mas com a consciência. Aqui acontece o despertar. A pessoa percebe que ela não sabe.
E isso pode gerar uma frustração, uma insegurança, uma ansiedade, porque ela percebe que ela não sabe e que o fato de não saber está impactando nos resultados da vida dela. Por exemplo, uma pessoa que entende que precisa mudar a sua relação com o dinheiro, ou com a rotina, ou com o corpo, e aí ela tenta um novo hábito, mas ainda falha com frequência, porque ela ainda não tem habilidade. O cérebro está aprendendo algo novo, então ainda existe um gasto muito alto de energia. E esse é o estágio onde a maioria das pessoas desistem, porque ainda não existe aquela recompensa. Todo novo hábito requer muito gasto de energia. Depois a gente entra na terceira fase, que é com consciência e com habilidade. Então aqui a pessoa já consegue fazer algum determinado hábito, ação, mas ela precisa de atenção e presença. Por exemplo, ela consegue manter o hábito de se movimentar, de meditar ou de se organizar financeiramente, mas se sair da rotina, o hábito vai embora também. Então ela precisa lembrar, ela precisa de lembretes na sua rotina para que ela continue tendo constância. Então existe essa escolha consciente, ainda tem uma certa demanda de energia mental e física também. E a gente entra no quarto estágio, que é com habilidade e sem a consciência. O hábito já virou parte da identidade da pessoa, então o corpo dela e a mente são um só nesse caso. Por exemplo, a pessoa estava tentando aprender a surfar e no primeiro momento aquilo era muito difícil para ela. Até que hoje ela entra no mar e ela surfa sem precisar colocar esforço mental, muito esforço mental e físico naquilo. Se torna automático. Ou, por exemplo, o hábito de você dirigir. Hoje você faz de forma automática, mas teve todo um processo para que isso entrasse nessa quarta fase. Tá bom, Li, mas quanto tempo eu levo para passar por cada fase? Porque não se muda um hábito com 21 dias. Esse número dos 21 dias ficou muito famoso no livro Psicocibernética, Psychocybernetics, onde um cirurgião plástico observou algo muito específico em seus pacientes. Ele começou a perceber que pessoas que, por exemplo, perdiam um membro do corpo levavam cerca de 21 dias para parar de sentir aquele membro que não estava mais presente. Pacientes que faziam cirurgias plásticas, por exemplo, demoravam cerca de 21 dias para se reconhecerem nessa nova identidade, na nova imagem do espelho. Então, a partir desse estudo, ele escreveu algo como: esses e outros fenômenos tendem a mostrar que leva, no mínimo, cerca de 21 dias para uma imagem mental antiga se dissolver e uma imagem nova começar a se formar. Então, com o tempo, sabe aquela coisa do telefone sem fio? Essa ideia foi passando repetidamente de pessoa para pessoa, foi sendo cada vez mais simplificada, transformada em promessa de autoajuda, e o mercado traduziu algo muito complexo em uma frase vendável: em 21 dias você muda qualquer hábito. Isso é um mito, gente. Qual que é o problema dos 21 dias? Porque ele gera distorções profundas, gera culpa quando a pessoa acredita nisso e ela não consegue mudar em 21 dias, então ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Gera uma sensação de frustração, você passa a acreditar que você nunca vai conseguir, você passa a sentir que você não tem capacidade. É uma violência contra o corpo, muitas vezes. As pessoas tentam forçar mudanças antes do corpo e do sistema nervoso se sentirem seguros com essa nova realidade. E o resultado disso é a autossabotagem, é a desistência, é o retorno ao padrão antigo, talvez até de forma mais intensa, porque a pessoa relaxa, ela se acomoda naquilo, acreditando que nunca será capaz. E até acontece também uma desconexão com a identidade. Porque mudança real não é só repetição, é construção de uma nova identidade. Na verdade, é a reconexão com a sua verdadeira identidade. E identidade não muda em 21 dias, não se reconstrói em 21 dias. O que a ciência atual mostra é que a consolidação de um hábito leva, em média, 30 a 45 dias para o processo inicial de automatização, depois de 60 a 66 dias para o hábito começar a se sustentar sozinho e 90 dias para uma mudança identitária perceptível acontecer. Então, o hábito deixa de depender da motivação quando passa mais ou menos de 91 dias. Quando você consegue passar dos 90 dias, você sente menos esforço mental e físico, você sente uma sensação de isso já fazer parte de quem você é.
Você sente, isso é quem eu sou. Mas isso, gente, é uma média, não uma regra, porque as pessoas são diferentes. Vai depender muito da arquitetura interior da pessoa, do nível de dificuldade desse hábito, do quanto essa pessoa estava condicionada a agir de uma forma oposta ao hábito que ela quer implementar. Então, um hábito, ele só se consolida quando o corpo interpreta o novo comportamento como algo seguro e benéfico, que é energeticamente viável, que é coerente com a identidade, que é prazeroso, então tem uma emoção positiva associada. E por que muitas pessoas travam no meio do caminho? Porque existe um ponto crítico, que é chamado de platô neuroemocional, que é quando o hábito ainda não dá prazer. É quando a mente começa a negociar a desistência. E é exatamente aqui que as pessoas abandonam. Não porque um novo hábito não funciona ou porque a pessoa não será capaz, e sim porque funciona e isso está ameaçando a identidade antiga daquela pessoa. Agora, quando existe o alinhamento com o que funciona para você e com aquilo que respeita a sua arquitetura interior, a transformação deixa de ser um esforço e vira um movimento mais natural e prazeroso. E é aqui que entra o Human Design. Eu fiquei refletindo muito sobre qual aspecto do Human Design eu poderia trazer para vocês nesse episódio, tendo em vista que, na minha visão, todas as camadas, todos os níveis de diferenciação do Human Design revelam informações importantes para você entender quais hábitos vão contra a sua essência, primeiro ponto, e quais hábitos fornecem suporte, sustentação para a expressão da sua essência no mundo. Eu falo que um novo hábito requer uma nova identidade, mas essa nova identidade, na verdade, é a sua verdadeira identidade. O que acontece é que temos um helicóptero passando, muitas pessoas chegando para passar o ano novo aqui, espero que o barulho não esteja tão alto aí para vocês. Mas o que acontece é que por muitos e muitos anos a gente construiu uma identidade que na verdade vai contra a nossa essência, uma identidade pautada no externo. E aí existe todo esse trabalho de nos reconectarmos com a nossa essência para justamente construir não, vamos dizer assim, é permitir que a nossa verdadeira identidade se revele daqui para frente. E no Human Design a gente pode falar sobre os tipos de auras, né, que fala muito sobre a rotina ideal para você, sobre estratégia, sobre os seus portais, canais ativados, centros definidos, não definidos, ambiente ideal, mas especialmente hoje eu decidi trazer o tema de gestão, que é um tema fantástico, mais profundo, é uma camada de diferenciação bem profunda do Human Design e que eu tenho certeza que vai te ajudar na implementação de novos hábitos aí no próximo ano e para a vida toda. No Human Design, a digestão não é só sobre comida, é sobre como a pessoa, o corpo, assimila a vida. Isso não está conectado apenas com a alimentação, mas também com a forma como a gente processa as informações, na forma como absorvemos conhecimento e na forma como lidamos com os estímulos do dia a dia. Então, o aspecto da digestão no mapa revela como o seu cérebro funciona melhor, quais condições favorecem o seu aprendizado, a implementação de novos hábitos e como você pode otimizar a sua produtividade no trabalho, nos estudos, na sua rotina, no dia a dia. Assim como o nosso corpo precisa da nutrição certa para ter energia, o seu cérebro precisa das condições ideais para processar as informações com clareza. Algumas pessoas aprendem melhor com estímulos constantes, enquanto outras precisam de silêncio, de foco, de uma temperatura do ambiente mais agradável. Algumas absorvem conhecimento de forma intuitiva, enquanto outras preferem uma estrutura mais organizada, mais linear, mais rígida. Quando você compreende a sua digestão no Human Design, você descobre quais são os ajustes simples que você pode fazer na sua rotina, na sua vida, mas que vão fazer uma grande diferença na sua concentração, na sustentação desses hábitos na sua vida, na retenção de conhecimento e no desempenho profissional, porque aqui a gente está falando muito de arquitetura cognitiva. E a digestão faz parte justamente dessa parte da arquitetura cognitiva, que aparece do lado esquerdo do seu mapa, que é a parte do design. E o design se relaciona com o corpo, o cérebro. E essa é uma informação que descreve como o seu corpo aprende, integra e transforma os estímulos. Isso inclui, como eu falei para vocês, a comida, as informações, as emoções, as experiências, os hábitos, as rotinas, a vida. E se a digestão não é respeitada, se a sua forma única de digerir não é respeitada, nada se sustenta. Nem um novo hábito, nem a sua criatividade, nem a sua rotina de trabalho e de aprendizado. Só que é muito importante entender que digestão é diferente de dieta.
Digestão é sobre o ambiente interno, o estado que você coloca o seu corpo para digerir aquilo. Então, duas pessoas podem comer a mesma coisa, ter o mesmo hábito, mas uma pode florescer, enquanto a outra pode travar e não ter os mesmos resultados, porque o corpo digere de formas diferentes. Um outro ponto é que a digestão está profundamente conectada com o ambiente ao seu redor. Isso significa que não é apenas o que você aprende, o que você come ou o que você faz, mas também onde e como você está fazendo isso. Onde e como você está se alimentando, onde e como você está estudando, onde e como você está se exercitando. E se você estiver em um ambiente que não respeita a sua arquitetura cognitiva, o funcionamento ideal para o teu corpo, ou seja, a sua forma natural de absorver informações, você pode se sentir mentalmente cansada, dispersa, sobrecarregada. Por exemplo, algumas pessoas estudam e trabalham melhor na luz do dia. Outras na luz mais baixa, quando o sol já se pôs, por exemplo. Algumas se dão melhor com várias fontes de informação simultaneamente, enquanto outras precisam de um espaço tranquilo, minimalista, para focar em uma fonte de informação por vez. Algumas pessoas se concentram melhor enquanto se movimentam e outras precisam de longos períodos de imersão sem interrupções. Então, saber qual é a sua digestão no Human Design permite que você ajuste a sua rotina para ter mais fluidez, mais leveza e mais eficiência, justamente eliminando o desgaste mental desnecessário e respeitando mais o seu funcionamento natural. O primeiro tipo de digestão é a digestão apetite. E essa é uma digestão que está relacionada a uma das formas mais seletivas e disciplinadas de digerir a vida, as experiências, os alimentos, e isso também influencia a formação de hábitos e a produtividade. Então, a digestão apetite reflete um sistema primitivo e estruturado, onde a pessoa se beneficia de consumir uma coisa de cada vez, sem misturas ou combinações muito complexas. Ou seja, se essa é a sua digestão, você já sabe que não adianta querer mudar vários hábitos de uma vez, porque esse padrão de digestão também se traduz na maneira como você absorve conhecimento e lida com tarefas no dia a dia. Então, menos é mais. Pessoas com esse tipo de digestão podem se sentir facilmente sobrecarregadas com muitos estímulos, seja através de alimentos muito elaborados, muito temperados, vários tipos diferentes no mesmo prato, ou excesso de informações, ou até, como eu falei para vocês, a necessidade de implementar novos hábitos de uma vez só, vários novos hábitos de uma única vez. Então, crie um ambiente, uma rotina mais simples e estruturada para que a mudança aconteça. Essa é a melhor forma de sustentar essa mudança para você. Agora, existem duas versões dessa digestão. Existe apetite consecutivo. Lembrando que essa informação está revelada no seu mapa, eu vou deixar o link aqui para você gerar, tá bom? Mas quem tem esse tipo de digestão precisa de consistência, previsibilidade, tanto na alimentação quanto na rotina de estudos, de trabalho, de hábitos diários. Então, o foco está em consumir um item por vez até o fim, antes de passar para o próximo. O foco está em aderir um novo hábito até passar para o próximo, até que isso realmente seja implementado e depois você vai para os próximos hábitos que você tem vontade de mudar. Então, priorize uma tarefa de cada vez, evite multitarefa, elimine distrações e excessos, simplifique o seu ambiente de estudo, de trabalho. Se você deseja ler mais em 2026, comece lendo um livro por vez, não caia na armadilha de comprar vários livros e tentar ler vários livros junto, porque você não vai conseguir. Prefira uma rotina estruturada, com horários regulares, pratique exercícios ou coma nos mesmos horários, se planeje um dia antes, isso também funciona muito bem. Agora, se essa primeira seta está voltada para a direita e a sua digestão é apetite alternado, pessoas que têm esse tipo de digestão têm um sistema mais passivo e fluido. Então aqui a liberdade e a espontaneidade são essenciais. São pessoas que precisam consumir os elementos, podem ser alimentos, informações separadamente, mas elas podem alternar entre eles, sem precisar finalizar um por completo antes de mudar para o outro. Então, se você tem vontade de ler mais livros, você pode ler 2 livros ao mesmo tempo, mas você lê um pouquinho, depois você lê um pouquinho mais do outro e tá tudo bem. Então, evite a rigidez e dê espaço para você alternar entre tópicos ou tarefas. Ou, por exemplo, mudar de exercício físico. Ou o tipo de alimento que você está colocando na sua dieta, para você experimentar.
Mas respeite o seu ritmo interno, sem forçar um cronograma muito restrito, porque a palavra aqui é fluidez. Encontre formas de você variar as tarefas para você manter o interesse, a motivação e a energia também. Agora, tem o tipo de digestão que é paladar. O paladar é sobre ser exigente e criteriosa. A sua digestão e, consequentemente, o seu cérebro funcionam melhor quando você tem um padrão mais definido, com informações, com rotina, com experiências que fazem sentido para você. Então, ser seletiva aqui não é um capricho, é uma necessidade. Faz bem para você. A sua chave aqui está em criar rotinas e padrões que nutrem você, que te façam bem mesmo. E aí também existem duas variações da digestão paladar. Tem o paladar aberto, aqui o corpo aprende melhor com variedade e troca. Então você tem abertura para testar diferentes métodos de estudo, de trabalho, de hábitos, mas precisa ter um filtro bem apurado. Por exemplo, a sua estratégia, a sua autoridade podem ajudar muito aqui. E quando você encontra algo que funciona para você, o interessante é que você mantenha esse padrão por um tempo. Isso vai criando segurança e te ajuda a melhorar a sua eficiência naquilo. O seu cérebro, ele demanda de energia constante, então uma organização bem definida ajuda no fluxo das informações. Experimentar é necessário para o seu discernimento, mas você sabe a hora de escolher e repetir aquilo que está funcionando intuitivamente. E o isolamento muito prolongado dificulta a consolidação de um hábito para você. Então tome cuidado com isso também. Agora, se o seu paladar é fechado, você é mais instintiva e focada. Você tem um saber natural sobre o que funciona melhor para o seu corpo, para a sua produtividade, para a sua rotina, para o seu aprendizado. O seu processo ele é mais passivo, então você sente quando um método é certo, quando você precisa implementar um novo hábito, sem precisar testar muito. Você precisa confiar na sua intuição. Quando algo te serve, você mergulha nesse método, nesse hábito, nesse assunto, nesse padrão de alimentação, sem sentir vontade de mudar. O seu cérebro absorve melhor quando você está imerso em experiências que ressoam com você. Então não force mudança se você não sentir que é o momento. Confie mesmo na sua intuição. Terceiro tipo de digestão, sede. Essa é uma digestão que também está conectada à temperatura dos alimentos, líquidos e do ambiente. Se alimentar e estar na temperatura certa para o seu design ajuda na criatividade e na clareza mental. Só que aqui a gente tem duas variações. Sede quente, o seu sistema tende a ser frio, por isso alimentos, bebidas e ambientes mais quentes são ideais para você. Comer alimentos aquecidos ajuda a equilibrar o seu metabolismo, a otimizar o seu foco e até a emagrecer. Evite jejuns longos e mantenha um padrão alimentar mais estruturado. O interessante para você é consumir chás, bebidas aquecidas ou estar num ambiente que tem uma temperatura mais agradável para você. E isso vale para tudo. Experimente também banhos quentes, luz solar, ambientes aquecidos que são benéficos para sua clareza mental e para sua produtividade. Por exemplo, sabe aquela prática de yoga que é dentro de uma sauna? Pode funcionar muito para você. O seu corpo ele funciona melhor quando ele se sente ativado. Então ele precisa de movimento, de calor, dessa ativação corporal, dessa energia circulando. Para você criar novos hábitos, não tente mudar tudo sem movimentar o teu corpo parada, só no mental. Associe o hábito ao movimento físico. Comece o hábito logo após a sua atividade física, por exemplo. Um banho quente, uma caminhada, tudo isso ajuda. Agora, ambientes muito frios e estáticos dificultam a sua constância num novo hábito. Se você quer criar um hábito de leitura, por exemplo, faça isso depois de você se movimentar. Se você quer meditar, comece com práticas ativas, respiração, alongamento, ou tome um chá antes de fazer essa prática. O seu corpo precisa estar, digamos que ligado, para você integrar o novo. E existe também o tipo de digestão sede. Aqui o seu sistema, ele tem uma temperatura natural mais alta, então alimentos e bebidas frias ajudam a equilibrar a sua energia. E claro, a temperatura do ambiente também. Então evite rotinas alimentares muito rígidas, respeite o seu apetite natural, coma mais alimentos frescos, crus, frutas, saladas, tudo isso pode melhorar o seu foco e a sua motivação para adotar um novo hábito. O seu corpo ele aprende melhor em calma, em silêncio, e esse tipo de digestão precisa de ambientes tranquilos, com pouco estímulo,
um ritmo mais lento, que respeite mais a sua energia. Então, para criar um novo hábito, evite começar hábitos em meio ao caos. Escolha horários mais silenciosos, reduza os estímulos celular, telas, muitas coisas ao mesmo tempo. Faça menos, mas com mais consistência e na temperatura ideal para você. Por exemplo, se você quer criar o hábito da escrita, logo cedo, em silêncio, funciona muito bem, porque aí você pode organizar o ambiente com uma musiquinha baixa, ou até sem música se você quiser, com o som da natureza, e pode, de repente, ligar o ar-condicionado, comer uma fruta, tomar um banho gelado, que você vai conseguir se conectar muito mais. Agora, existe também o tipo de digestão TOC. Essa é uma digestão que está profundamente conectada ao ambiente e à energia ao seu redor. É sobre o estímulo do seu corpo. E aqui tem a variação toque calmo. Se essa é a sua digestão, você tem um cérebro naturalmente ativo. E isso significa que o excesso de estímulo pode ser muito desgastante para você. Então, para você otimizar o seu aprendizado, a sua produtividade, a implementação de um novo hábito, é essencial que você crie um ambiente tranquilo, com menos distrações e com uma energia mais serena. Então, por exemplo, espaços silenciosos e organizados aumentam a sua eficiência. Trabalhar sozinha ou ao lado de pessoas calmas pode melhorar o seu foco e o seu desempenho. Evitar ambientes com muito barulho, com muitos ruídos constantes. Isso para você fazer exercícios físicos, para você se alimentar, para você trabalhar. Manter uma rotina estruturada te ajuda a evitar a sobrecarga mental e o esforço excessivo na hora de implementar um novo hábito. E existe o toque nervoso, que é uma outra variação. Se essa é a sua digestão, o seu cérebro funciona melhor quando você está cercada por estímulos. Ambientes mais dinâmicos, cheios de movimento, são ideais para que você se mantenha engajada e ativa nessa rotina, nesse hábito, nessa tarefa. A energia ao seu redor não te distrai, pelo contrário, ela estimula o seu sistema. Ela potencializa a sua capacidade de absorver informações, de ser criativa e de realizar tarefas. Então, por exemplo, quero praticar um novo esporte esse ano. Experimente um CrossFit, por exemplo, que é bem dinâmico, que é bem movimentado. Se você quer produzir mais o seu trabalho, escritórios compartilhados ou espaços de coworking podem ser ideais para você. Trabalhar com fone de ouvido, música animada, ouvindo podcasts, pode te ajudar a manter o ritmo também. Interagir frequentemente com colegas, com pessoas, pode tornar a sua jornada mais produtiva também, pode fazer com que você consiga se manter mais focada nos seus hábitos. Também pode ser benéfico alternar algumas tarefas para você evitar o tédio. Agora, se a sua digestão é som, é uma digestão que está diretamente relacionada ao nível de ruído no ambiente e como isso impacta na sua capacidade de absorver informações e de se concentrar naquilo que você está fazendo. E aqui existe a variação som alto e som baixo. A variação som alto fala muito que, se essa é a sua digestão, o seu sistema precisa de estimulação sonora para otimizar a absorção de informações. Então, por exemplo, música, conversas, ruídos de um ambiente podem te ajudar a manter o foco e a produtividade. Então, uma dica que eu dou é: trabalhe ou se exercite em espaços movimentados, como escritórios compartilhados, coworking, cafés, ou vá fazer um exercício físico de um lugar bem movimentado, de repente ao ar livre, alguma atividade em grupo, ou até um CrossFit também. Mas veja qual é o ambiente ideal para você no seu Human Design, que isso pode te ajudar ainda mais a compreender o que é melhor para você. Você pode escolher uma música animada para começar seus dias, um podcast que você gosta, por exemplo, esse aqui. Tudo isso pode te ajudar a manter o seu ritmo. Escolhe o que é melhor para você. E existe som baixo também. Se essa é a sua digestão, o seu sistema precisa de mais tranquilidade para você absorver informações de maneira otimizada. E essa é a minha digestão também. Eu já testei na prática e estou aqui para falar que funciona. Porque para a gente, ambientes com muito barulho podem nos distrair, podem prejudicar o nosso desempenho.
Então, trabalhar ou fazer exercícios físicos em locais mais silenciosos, como escritórios particulares, uma sala de yoga, um ambiente mais terapêutico, uma biblioteca, pode aumentar a nossa produtividade e o nosso foco naquela atividade. Fones de ouvido com cancelamento de ruído podem ser muito interessantes para a gente quando a gente está em espaços mais movimentados, que eventualmente vai acontecer. Reduzir também interações sociais durante o trabalho, durante alguns momentos da vida, pode ajudar a manter o foco. Inclusive, gente, aqui onde eu tô nesse momento, fica muito caótico, né? Porque eu moro numa cidade totalmente turística, muita gente vem para cá passar o Ano Novo, o Natal, o verão, janeiro, carnaval, enfim, vai ser uma época caótica aí um bom tempo. Mas especialmente essa semana do Ano Novo é muito caótico. E hoje cedo, eu acordei bem cedo para ir pra academia, que eu pensei assim, nossa, eu vou bem cedo que a academia vai estar vazia, a galera tá de férias, acho que o pessoal não vai querer acordar tão cedo, né? Gente, eu cheguei lá, já tava lotada. Eu não consegui completar meu treino, porque eu realmente fico incomodada e não consigo me concentrar como eu me concentro quando a academia tá mais tranquila. E isso vale também para o meu trabalho, quando eu recebo visita aqui em casa, às vezes eu até informo, eu falo, olha, eu tenho trabalho para fazer e tal, alguns dias, mas eu não consigo me concentrar da mesma forma quando a minha casa tá com muita gente. E já teve uma época que eu me culpei por isso, sabe? Do tipo, nossa, tem alguma coisa errada comigo, eu acho que eu preciso aprender a lidar melhor com isso. Até que eu acessei essa informação no meu mapa e foi uma libertação, porque eu percebi que é só a minha forma de funcionar. E tá tudo bem, eu preciso respeitar isso cada vez mais e não ficar me comparando com outras pessoas ou me culpando. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é colocar uma playlist com músicas mais suaves, ou aquela white noise, né, um som do mar, o sonar das baleias, tudo isso me ajuda muito nos processos criativos, por exemplo, tá, gente? Fica essa dica. E aí a gente entra no último tipo de digestão, que é luz. A digestão luz está diretamente conectada ao impacto da iluminação no seu bem-estar, no seu processo de aprendizado, de criatividade e de produtividade. Então, você pode ser uma pessoa que se beneficia com a luz mais intensa ou com a luz mais suave. Se o seu tipo de digestão é luz direta, isso significa que você funciona melhor na luz do dia. Então, você pode ser aquela pessoa muito matutina, que acorda com a corda toda e que produz muito pela manhã e que gosta de se exercitar pela manhã, porque o seu corpo precisa disso, dessa luz mais intensa, trabalhar de lugares claros, criar de lugares claros, se exercitar dessa mesma forma, se alimentar em lugares com bastante luz natural, de preferência, entrando. Então, trabalhar perto de janelas grandes, em locais bem iluminados, tudo isso melhora o seu desempenho. Ou até se alimentar ao ar livre faz com que você consiga digerir melhor aquele alimento. Então, traga mais disso para a tua rotina na hora de implementar um novo hábito. Agora, se o seu tipo de digestão é luz baixa, é bem diferente disso. Você pode ser uma pessoa mais noturna. Pode ser que você se sinta mais criativa e goste de trabalhar e produzir mais à noite e até de se exercitar à noite. E tá tudo bem, as pessoas são diferentes, né? As pessoas vendem muitas regras sobre isso também, que é melhor você fazer exercício físico ou comer em tal hora, só que as pessoas são diferentes. Então, se você já sentiu que para você funciona dessa forma, você pode sim continuar mantendo isso na sua rotina desde que esteja te fazendo bem. E até aproveitar esses momentos, né, luz mais baixa, para você implementar um novo hábito. Seja uma leitura, seja uma dieta, mas experimente, gente, porque tudo no Human Design é experimento. Não é para te colocar dentro de uma caixinha, não é uma informação para você colocar aqui e não fazer nada com isso. É para você experimentar, como eu experimentei, e muitas das minhas clientes e alunas também viram que funciona. E a verdade, gente, é que 2026 não pede pressa, pede clareza. Clareza sobre o que já não faz mais sentido sustentar. Clareza sobre o que silenciosamente vem pedindo espaço dentro de você. Clareza sobre quem você está se tornando e não apenas sobre o que você deseja conquistar na sua vida. E muitas pessoas entram em um novo ano, começam um novo ciclo, tentando mudar absolutamente tudo, sem antes compreenderem como elas funcionam por dentro, como que é a arquitetura interior dessas pessoas. E é aí que a transformação trava, porque a mudança verdadeira não acontece à força, não acontece olhando para fora. A mudança acontece justamente quando você se alinha com a sua arquitetura interior,
que é a forma única como a sua energia funciona. Como você decide, como você sente, como você cria, como você se relaciona, como você prospera, como você manifesta. E é exatamente isso que você acessa dentro do portal Criadoras Quânticas. Para quem não sabe, dentro do portal Criadoras Quânticas, todo ano a gente passa por 2 desafios ou imersões de manifestação, fora todo o conteúdo já disponível dentro do portal sobre manifestação alinhada. Gente, o portal Criadoras Quânticas é o lugar para você entender sobre como você cria a sua realidade e como você pode criar uma realidade mais coerente e alinhada aos chamados do seu coração. Depois que você acessar as informações do portal, você não vai olhar para nenhum outro conteúdo sobre manifestação, lei da atração, da mesma forma, porque você vai ter um filtro entendendo o que você pode pegar para você e o que você pode eliminar. Porque ali dentro você vai compreender a sua arquitetura interior para arquitetar a sua realidade exterior, desse lugar, de um jeito que funcione para você, para que você possa ter resultados reais, sustentar mudanças reais na sua vida, sem se comparar, sem colocar a autoridade no externo. Muito pelo contrário, se tornando a sua própria autoridade na vida. E lá dentro tem uma biblioteca gigantesca de meditações para objetivos específicos. Lá dentro você encontra como manifestar de acordo com o seu mapa de Human Design, sua arquitetura interior. Então tem o passo a passo para isso. Você recebe o seu mapa da cocriação personalizado para você ter com você durante toda a jornada, entendendo como você opera e cria a sua realidade, né? Então, qual que é o seu funcionamento? Lá dentro você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas comigo nos encontros mensais ao vivo, de ter o seu mapa analisado por mim ao vivo nesses encontros, porque todo mês tem encontro ao vivo comigo, às vezes eu trago encontros com convidadas especiais também, já tem sobre mediunidade, numerologia, astrologia, saúde, neurociência, então tá bem especial. Lá dentro você passa pelos 8 passos de manifestação para você aprender a regular o seu sistema nervoso, se conectar com o seu coração e criar a realidade que você deseja com os conhecimentos da neurociência, da física quântica, do Dr. Joe Dispenza, que é um mestre para mim e eu bebo muito dessa fonte e conecto com o Human Design. Então eu criei ali uma união que deu muito certo e que traz resultados reais. Trouxe para minha vida, traz para as criadoras quânticas e agora pode trazer para a sua vida também. E acontece que todo ano, lá dentro, durante 2 momentos específicos, começo do ano e meio do ano, eu faço 2 desafios ou imersões de manifestação. Ano passado já aconteceram 2 vezes, que estão salvas lá e você pode fazer a qualquer momento da sua vida. E agora vai acontecer o de janeiro. E aí eu fiquei pensando muito, que eu sei que 2026 vai ser um ano um pouco mais acelerado, digamos assim. Se a gente já está sentindo isso, essa aceleração, essa pressão para agir, para fazer acontecer, 2026 a gente vai sentir isso ainda mais. Por isso que é tão importante a gente ter ferramentas para regular o nosso sistema nervoso e para a gente não ser levada pela pressão alheia e que acaba nos sobrecarregando e nos desconectando daquilo que faz sentido pra gente. Então eu não quis deixar 2026 um ano mais pesado para vocês, muito pelo contrário, a minha intenção é deixar fazer com que seja um ano mais leve. E eu quero que vocês comecem com leveza, olhando para dentro, tendo uma ferramenta prática, diária, para vocês conseguirem se centrar em si mesmas, né, na própria natureza de vocês. Começar o dia olhando para dentro antes de olhar para fora e que seja prazeroso, que não seja algo que demande muito tempo nem muito esforço na rotina de vocês e que seja pela manhã, porque não sei se você viu o último episódio aqui do podcast, mas eu falei sobre 3 hábitos essenciais que impactam em todas as áreas da vida de vocês e um deles é o ritual matinal. Então eu decidi fazer uma imersão que é o ano da expansão, que vai acontecer do dia 5 ao dia 15 de janeiro, com áudios e exercícios diários, justamente para que você possa ter um ritual matinal, começar os seus dias comigo. E durante cada dia nós vamos passar por reflexões e exercícios importantes para a expansão da sua consciência, mas também para olhar para suas relações, para a forma como você vem se relacionando com você mesma, com seus amigos, seus familiares, com o dinheiro, com o trabalho, propósito, estilo de vida, espiritualidade. Então eu vou alinhar isso com o Human Design, a neurociência, a física quântica, e vai ser um processo bem leve, que não vai demandar muito do seu tempo e nem esforço,
E vai ser bem gostoso e intencional começar o ano dessa forma. Então, se você quer entrar agora para o portal, é um ótimo momento para você começar o ano nessa frequência, conhecendo a si mesma. Fora que 2026, gente, é o ano in between, né? É o ano ponte entre 2025 e 2027. 2027 vai acontecer uma grande transição na perspectiva do Human Design, onde a cruz de encarnação do planeta vai mudar. Com isso, grandes mudanças vão acontecer. E se você não tiver uma base, né, uma ferramenta que te ajuda a se manter centrada em si mesma em meio às mudanças externas, muito provavelmente você vai se perder em meio a essas mudanças. Então, é o ano, é como se fosse assim, última chamada para você finalmente decidir conhecer a sua arquitetura interior, finalmente decidir olhar para dentro e se centrar em si mesma, tendo mais inteligência emocional para lidar com as circunstâncias externas, sendo a sua própria autoridade. E é isso que você aprende dentro do portal. Então, o momento é perfeito você passar esse ano de 2026 comigo, olhando para si, conhecendo a si mesma e mantendo foco nos seus objetivos, nas suas intenções. Porque manifestação não é um ritual pontual de ano novo, de lua nova, do seu aniversário, de mudança de ciclos. Manifestação é estilo de vida. E dentro do portal você aprende a desenvolver um estilo de vida que dê suporte à manifestação da vida que você deseja em alinhamento com quem você é. Todas as informações estão aqui embaixo e eu espero te ver vivendo a vida dos seus sonhos daqui a pouquinho.